Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre a aposentadoria dos militares. Estamos falando de uma possível reforma previdenciária agora, daqui a pouco, que pode impactar na vida dos militares da ativa, nos veteranos e nas pensionistas. A revista Sociedade Militar, essa que você está vendo aqui ao lado, traz matéria extremamente importante que dá foco direto não ao aumento de 9% para os próximos 2 anos para as forças militares federais, mas possível corte na aposentadoria dos militares das Forças Armadas. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender, não com essa notícia que eu vou expor, mas com a fala do deputado federal Capitão Augusto, que analisa em horizonte tumultuado o que pode acontecer com os militares estaduais também. E ainda vou deixar um bônus com a fala do advogado presidente do Instituto Brasileiro de Legislação Militar. Tudo isso eu vou falar, mas antes vem a vinheta. A polícia amiga, sempre a vigiar, protege nossas vidas, faz a gente acreditar. Polícia amiga, companheira leal, sempre ao nosso lado, num gesto fraternal. Olá, eu sou Rodney Dank, sou editor do canal Segurança e Defesa, um ecossistema para agentes de segurança e para entusiastas do tema, um local onde apresentamos fatos, direitos de policiais e militares para que possamos fortalecer a nossa categoria aqui no Brasil. E antes de apresentar esse vídeo que traz preocupação, alerta, vou pedir o seu like e inscrição no canal. Assim você deixa nosso vídeo mais relevante e o YouTube acaba recomendando para outros agentes de segurança. Muito bem, muito bem, muito bem. E antes de chamar o deputado federal Capitão Augusto aqui na revista Sociedade Militar, a maior e mais importante fonte de informação para militares federais e estaduais, queria destacar alguns trechos que merecem ser lidos. Então dá uma olhadinha que colocou a revista Sociedade Militar. Se você ainda não acessa essa revista, tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Já acessa, já vai lendo, porque tem muita coisa interessante. Toda hora sai uma novidade em nosso país. A alegria durou pouco após o anúncio de reajuste salarial de 9% do governo, né? E isso tem a ver com os cortes na aposentadoria dos militares das Forças Armadas. Cara, é isso aí, 9% foi dado esse ano, 9% desse ano foi dado, mas só tem efeito a partir do ano que vem, em duas parcelas de 4,5%. Então, olha só, a gente não vai falar do aumento, a gente já falou disso em vídeos que eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, mas olha só o que traz essa importante notícia da revista Sociedade Militar. Enquanto militares das Forças Armadas aguardam reajuste salarial para o ano 2025 e 2026, igual eu tinha falado, o governo vai com reforma previdenciária para reduzir o rombo nas contas públicas. E olha só que coloca a revista, o governo federal anunciou o reajuste de 9% para militares das Forças Armadas. A medida, que abrange tanto os militares ativos quanto da reserva e pensões, já foi resultado de negociações. Beleza, entretanto, e aqui, gente, olha só que importante, e eu quero fazer uma ressalva, isso aqui pode sim ter impacto para os militares estaduais, estou falando dos policiais e dos bombeiros do nosso Brasil, dos nossos estados e do Distrito Federal. Entretanto, conforme revelou a Folha de São Paulo, o governo também estuda cortes na previdência dos militares. Acho que isso envolve tanto os oficiais quanto os praças. Esse é um detalhe importante, tanto oficiais quanto os graduados. O governo também estuda cortes nas previdências. A ministra do Planejamento, Tebet, afirmou que 3 medidas estão em análise visando reduzir o déficit causado pelas regras especiais, olha só, de aposentadoria das Forças Armadas. E essas regras especiais foram seguidas pelos militares estaduais, pelo sistema de proteção social dos policiais e dos bombeiros militares. O corte pretende conter um rombo de 50 bilhões nas contas públicas. E olha só o que sai nessa notícia. E essa notícia é publicada pela revista Sociedade Militar, cara. Você tem que estar ligado nisso aí. Causado pelas aposentadorias dos militares, um valor 15 vezes maior do que o déficit gerado pelas aposentadorias de civis no regime geral da Previdência Social. As mudanças estão sendo coordenadas pela ministra da Gestão e Inovação. Além disso, técnicos do governo calculam que o impacto do reajuste salarial dos militares pode chegar a 3 bilhões no orçamento de 2025, elevando as preocupações sobre equilíbrio fiscal nos próximos anos do governo. O ministro da Defesa
pediu relatório detalhado aos comandantes das Forças Armadas sobre benefícios atuais, enquanto o TCU, Tribunal de Contas da União, sugere que novos cortes comecem pelos militares para amenizar o roubo previdenciário. E aí tem outras informações. E é muito importante que a gente entenda esse detalhe. Por quê? Porque pode sim afetar diretamente os militares em todos os estados, tanto da ativa quanto os aposentados, os nossos veteranos. Mas também, gente, olha só, a importância da gente levar a notícia, de colocar no que está acontecendo, né? Isso vai impactar também as nossas pensionistas, cara. E a gente precisa olhar as nossas pensionistas, a gente precisa olhar os nossos veteranos. Hoje eu não vejo no YouTube, nenhum canal do YouTube defendendo as pensionistas e os nossos veteranos. Eu vejo uma série de canais e podcasts falando de ocorrência. É legal falar de ocorrência, principalmente para os mais jovens, mas os mais jovens hoje, os militares mais jovens, que têm 5, 10, 15 anos de serviço, 20 anos, ainda não se preocuparam com o futuro. E o futuro vem. E o que a gente tem hoje como militar, federal ou estadual, é justamente a paridade e integralidade, que deve cair, segundo as informações. Mas, independente disso, o que eu quero fazer agora? Eu quero chamar o deputado federal, Capitão Augusto, que se elegeu pela família militar estadual. Capitão, o que está acontecendo aí em Brasília? Relata pra gente. Dancas, essa é mais uma notícia que preocupa a gente, mas aqui em Brasília a vigilância tem que ser constante, porque a gente vê que o pessoal que é contrário, e não são poucos os contrários a nós, os nossos adversários, dos militares, das polícias militares, eles ficaram inconformados com a grande vitória que nós tivemos na reforma da Previdência, na nossa proteção social, em que nós mantivemos a paridade, a integralidade, o tempo de serviço, todos os nossos direitos. Então eles não se conformam e querem a qualquer custo realmente a cada momento rever. Então estão aproveitando agora, né, com dois ministros, Simone Tebet e o Fernando Haddad, que são considerados super ministros aí do governo Lula, do governo petista, que cuidam da economia do Brasil e querem agora levantar de novo essa bandeira para revisar somente a proteção social, a nossa previdência dos militares. Apesar de eles citarem as Forças Armadas, vamos lembrar todos os policiais militares e bombeiros do Brasil, que nós estamos ligados umbilicalmente com as Forças Armadas, ainda mais nessa questão da previdência social, da nossa proteção social. Então, para nós, é como se estivesse mexendo diretamente com a gente, e não tenha dúvida que se forem mexer nisso, vão colocar nós no pacote. Porque nós ficamos junto com as Forças Armadas na garantia da paridade, integralidade, tempo de serviço e todos os demais direitos. Então, por isso que a nossa vigilância tem que ser constante. Essa é só mais uma das tentativas do governo em querer alterar. E não tem dúvida nenhuma que nos próximos 2 anos, né, eles vão estar tentando mudar o tempo todo, vão estar tentando mexer sim na nossa proteção social. Por isso que é importantíssimo, cada vez mais, a gente eleger representantes. Vamos lembrar que nós estamos num ano eleitoral. Os policiais militares, familiares, nosso pessoal da ativa, os veteranos, as pensionistas, têm que se unir para eleger policiais militares. Porque esses vereadores, que são as bases para ajudar a eleger depois os deputados estaduais, federais, senadores, da nossa corporação. Então é um momento até de reflexão, de união, que tem que votar sim, tem que colocar representantes militares cada vez mais. Então, esse é um exemplo, né, mas tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir barrar isso aí. O pessoal pode ficar tranquilo que a gente vai segurar, não vai passar nada neste ano que vá prejudicar a proteção social dos militares. Bem, gente, vocês acabaram de ouvir a fala do Capitão Augusto, deputado federal. Claro que ele falou, não se preocupe, esse ano não passa, mas eu acho que o ponto principal do que a gente está falando é a vigilância. Veja que se trata de uma preocupação legítima do deputado federal, e porque ele se elegeu com apoio e votos da família militar, tanto dos ativos, dos veteranos e principalmente das pensionistas. Então, se o deputado está lá, ele tem que olhar essa categoria que o elegeu. E é claro que a palavra dele, a palavra correta hoje, é vigilância. E eu também consultei o doutor Cláudio, presidente do IBALME, uma associação que defende os interesses dos militares da ativa, os militares veteranos e também de nossas pensionistas. Vamos ouvir o que o doutor Cláudio tem a dizer sobre essa possível mudança da previdência, do sistema de proteção social
das aposentadorias dos militares federais e dos militares estaduais. Olá pessoal do canal Segurança e Defesa, aqui é Cláudio Lino, advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Análise de Legislações Militares das Forças Armadas e Forças de Segurança Pública e afins. Hoje venho tratar de um assunto extremamente sério e urgente que afeta a todos nós, militares das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública, nossos dependentes e pensionistas. Após a audição tratando sobre notícia de possível mudança na proteção social e previdência das polícias militares e bombeiros, alerto que devemos acompanhar de perto referida movimentação em Brasília. A verdade é que a grande maioria da tropa, em especial alguns quadros de graduados e oficiais subalternos das Forças Armadas, já foram prejudicados com a Lei 13.954/2019. Não podemos sofrer nova derrota em nossos direitos previdenciários. Desta forma, é crucial que todos nós, militares das Forças Armadas, policiais militares, bombeiros, veteranos ou não, dependentes e pensionistas, estejamos vigilantes. Não podemos permitir que piore ainda mais nossos direitos de proteção social ou previdenciário sem a nossa demonstração de indignação. A nossa vigilância, conforme já foi dito no áudio, deve ser constante. O IBALME não medirá esforços para acompanhar e agir nos estritos princípios da legalidade, diante de qualquer nova tentativa de prejudicar o pessoal da ativa, veteranos e pensionistas. Agradeço a atenção de todos e conto com a colaboração de cada um para que possamos continuar defendendo a família militar. Bem, nós ouvimos a fala agora do advogado, Dr. Cláudio Lino, que ele é presidente do IBALME, uma associação que defende os militares, pensionistas e veteranos. E nós ouvimos também anteriormente a fala do deputado Capitão Augusto, que ele falou assim, olha, o que acontece na área federal acontece também na área estadual. Essa é a preocupação e os dois bem colocaram. A palavra agora deles, né, dos deputados que defendem os militares e do Instituto Brasileiro de Legislação Militar e Análise de Legislações Militares, é vigilância. É vigilância. É isso que a gente pode estar falando. Peraí, deixa eu dar um recado para você. Se você curte as nossas pautas, eu vou convidá-la a ingressar no nosso grupo privado do Telegram, onde agentes de segurança, civis, militares, federais e estaduais, os guardas e também entusiastas do tema se reúnem para conversar e receber informação sobre um monte de coisa. E eu costumo passar vídeos, notícias, informações nesse grupo. E se você quer ingressar nesse grupo, na descrição desse vídeo, você encontra o link para ingressar no grupo do Telegram. Então eu espero que você ingresse para fazer parte da nossa família também. Cara, e você quer ouvir a minha opinião sobre o que foi apresentado na revista Sociedade Militar, a fala do próprio deputado Capitão Augusto, a fala do advogado Cláudio Lino, do IBALME? Eu penso que os sistemas previdenciários de servidores públicos, militares ou civis, militares e civis, dos estados, da União, dos municípios, devem ter simetria. Não há dúvida disso. Não é justo também colocar os militares como os únicos culpados dos rombos exorbitantes que a gente observa e que a gente tem em nosso país. Excessos de gastos devem ser evitados e os nossos militares, sejam federais ou estaduais, merecem ser reconhecidos com honra, pois a forma abnegada na defesa da nossa sociedade e de nossa pátria impõe uma responsabilidade e um dever que nós temos com eles. O meio político, centrado em decisões coerentes e participativas de todos, inclusive de você aqui no canal, são importantes meios e mais eficientes do que essas bravatas ou leis com jabutis pendurados. E depois de todas essas informações que passei, qual é a sua opinião? O que você acha da previdência dos militares federais e estaduais?
essa previdência merece estar dessa forma ou merece ser revista, fazendo alguns cortes que acabem impactando nos militares da reserva, são os nossos veteranos e também nossas pensionistas. Coloca a sua opinião aqui embaixo, isso é extremamente importante para a gente levar essas informações que são lidas por deputados e autoridades ao conhecimento deles. TKS pela sua audiência, vou deixar mais 2 vídeos aqui ao lado, um deles deve fazer sentido, o botão de inscrição no canal. Permaneça em QAP, QRV para levar mais conhecimento e informações para você. Até o próximo vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. A polícia amiga, sempre a vigiar, protege nossas vidas, faz a gente acreditar. Polícia amiga, companheira leal, sempre ao nosso lado, num gesto fraternal.